Eu estou feliz com uma calça caqui e um suéter, então não preciso de roupas sofisticadas, não preciso de comida requintada. Você tem um iPad? Eu não tenho um iPad, menos ainda um iPhone. Em um mundo onde a imensa riqueza muitas vezes leva a vidas de luxo incomparável, há alguns poucos bilionários que escolhem um caminho diferente, de notável simplicidade. O que leva esses titãs da indústria a renunciar às armadilhas de suas vastas fortunas e viver como se tivessem tão pouco. Prepare-se para se surpreender enquanto mergulhamos nas vidas surpreendentes desses bilionários que vivem uma vida de modéstia. Número 10. Warren Buffett. Quando você pensa no oráculo de Omaha, o nome Warren Buffett vem instantaneamente à mente. Como um dos indivíduos mais ricos do mundo, sua riqueza é estimada em impressionantes 120 bilhões de dólares. No entanto, o que realmente faz Buffett se destacar da imagem típica dos super ricos é seu estilo de vida discreto e a preferência por memórias valiosas em vez de exibições chamativas de fortuna. Mesmo com seu enorme sucesso financeiro, este renomado investidor e líder empresarial ainda reside na mesma casa modesta que comprou há mais de 50 anos. Sua decisão de permanecer nesta casa destaca seu compromisso com a simplicidade e seu desejo de manter-se conectado aos valores pessoais que mais importam. Ele prefere isso a sucumbir à tentação de uma vida luxuosa. Os hábitos de viagem de Buffett são igualmente modestos. Apesar de ser dono de uma das maiores empresas de jatos particulares do mundo, como chefe da Berkshire Hathaway, ele frequentemente opta por voar em classe econômica. Tal escolha é quase inédita entre aqueles com seu nível de riqueza, mas representa perfeitamente seu princípio de evitar extravagâncias desnecessárias. Embora a preferência de Buffett pela classe econômica seja um testemunho de sua frugalidade, seu verdadeiro foco está na filantropia. Apesar de acumular uma fortuna imensa ao longo dos anos, ele está comprometido em doar a maior parte de sua riqueza para causas de caridade, especialmente através de iniciativas como The Giving Pledge. Buffett também é conhecido por encorajar outros bilionários a doar partes significativas de suas fortunas para ajudar a enfrentar desafios sociais importantes. Seu trabalho de caridade apoia principalmente iniciativas na educação, cuidados de saúde, alívio da pobreza e outras questões sociais críticas. A dedicação de Warren Buffett à filantropia está alinhada com sua crença de que os ricos têm o dever de contribuir significativamente para a melhoria da sociedade. Essa perspectiva o distingue como um bilionário, que não apenas evita luxos extravagantes, mas também busca ativamente usar seus recursos para o bem maior. Seu impacto vai muito além das contribuições financeiras, pois sua defesa de práticas empresariais éticas e transparência criou um legado que supera suas impressionantes realizações financeiras. Em um mundo onde a riqueza muitas vezes equivale ao excesso, Warren Buffett brilha como um modelo de humildade, lembrando-nos que a verdadeira riqueza não é medida pelo que acumulamos, mas pela influência positiva que deixamos no mundo. Então, quais outros bilionários olham além de sua riqueza acumulada e vivem como se fossem pobres? Continue assistindo para descobrir. Número 9. David Sheriton. David Sheriton, um professor de Stanford com um patrimônio líquido estimado em 122 milhões e 5 milhões de dólares, está longe de ser o típico bilionário. Apesar de sua imensa fortuna, Sheriton se distancia firmemente do estilo de vida luxuoso frequentemente associado à riqueza, expressando uma clara aversão à vida ostentosa. Ele até manifestou seu desconforto com escolhas extravagantes, como construir casas com um número excessivo de banheiros. Ele considera isso desnecessário e excessivo. Ao contrário da imagem convencional dos ultra-ricos, David Sheriton opta por levar uma vida marcada pela modéstia e simplicidade. Um exemplo marcante disso é sua decisão de cortar o próprio cabelo, uma tarefa que muitos em sua faixa financeira delegariam a um estilista profissional. Esta abordagem pessoal para cuidados pessoais é a maneira de Sheriton se distanciar da opulência frequentemente esperada de bilionários. A preferência de Sheriton pela simplicidade é ainda refletida em suas condições de moradia, já que ele reside na mesma casa desde 1981. Seu apego de longo prazo à sua casa destaca sua preferência pela estabilidade e sua falta de interesse em constantemente atualizar para propriedades mais extravagantes, uma tendência comum entre os ricos. Esta conexão com sua residência destaca a crença de Sheriton na importância da familiaridade e substância em vez do luxo.
Além disso, em um mundo onde carros de luxo são frequentemente vistos como símbolos de status, Cheriton se destaca ao dirigir um Volkswagen de 1986. Esta escolha, de décadas atrás mas ainda confiável, exemplifica sua rejeição deliberada dos veículos chamativos e em constante mudança tipicamente associados à riqueza. Sua decisão de manter um carro modesto está alinhada com sua filosofia mais ampla de evitar extravagâncias desnecessárias. No entanto, quando se trata de usar sua riqueza para o bem maior, Cheriton está longe de ser reservado. Seus esforços filantrópicos são um testemunho de seu compromisso em retribuir à sociedade. Cheriton fez uma doação significativa de 25 milhões de dólares para a Escola de Ciência da Computação da Universidade de Waterloo, o que levou a instituição a ser renomeada como Escola de Ciência da Computação David R. Cheriton. Ele também contribuiu com 2 milhões de dólares para a Universidade da Colômbia Britânica para apoiar a iniciativa de educação científica Carl Wieman. Mais recentemente, Cheriton doou 7 milhões e 500 mil dólares para estabelecer uma nova cátedra acadêmica em computação e desenvolver um curso focado em pensamento computacional. Essas contribuições generosas destacam sua dedicação em promover a educação e apoiar instituições que fomentam o conhecimento, em vez de se entregar a demonstrações excessivas de riqueza. Que vida de impacto David Cheriton leva? O próximo bilionário é conhecido por sua extrema frugalidade. Quem poderia ser? Vamos descobrir. Número 8. Azim Premji. Azim Premji, frequentemente referido como Bill Gates indiano, é popularmente conhecido por seu estilo de vida frugal. Premji leva a vida modesta a outro nível, a ponto de monitorar de perto o uso de papel higiênico nas instalações de sua empresa. Isso lhe rendeu a reputação de ser excepcionalmente econômico. Imagine ser reconhecido como chefe, que observa até os detalhes mais mundanos dos hábitos dos funcionários. No entanto, com um patrimônio líquido superior a 11 bilhões de dólares, talvez tal excentricidade seja seu direito. Premji ganhou o apelido de Bill Gates indiano, devido ao seu sucesso em transformar um pequeno negócio familiar que produzia óleo vegetal no gigante tecnológico Wipro Limited. Assim como Gates, Premji demonstrou liderança excepcional na indústria de tecnologia, chegando a fabricar computadores semelhantes às máquinas de negócios internacionais. Ainda assim, apesar de sua imensa riqueza, a vida de Premji é caracterizada pela humildade, diferenciando-o de outros bilionários. Além de sua atenção ao papel higiênico, Premji também é conhecido por insistir que os funcionários apaguem as luzes ao sair no final do dia, demonstrando sua abordagem meticulosa para evitar desperdícios. Esse comportamento é típico de um bilionário que valoriza cada centavo, mesmo quando se trata de algumas horas de eletricidade. Sua frugalidade se estende além do local de trabalho para sua vida pessoal também. Apesar de ter os meios para comprar qualquer carro de luxo, Premji dirigiu um velho Ford por anos até que ele finalmente quebrou. Quando chegou a hora de substituí-lo, ele escolheu um Toyota Corolla, dificilmente um símbolo de luxo. Após quase 10 anos, quando o Corolla precisava ser substituído, Premji ainda optou por uma atualização modesta. Em vez de comprar um veículo novo, ele comprou um Mercedes E-Class antigo de um de seus funcionários, mantendo-se fiel ao seu compromisso com um estilo de vida frugal. Qual outro bilionário está comprometido com um estilo de vida frugal, assim como Premji? Continue assistindo para saber mais. Número 7. Theo e Carl Albrecht. Audi é frequentemente vista como a versão europeia do Walmart, com os fundadores Theo e Carl Albrecht acumulando um patrimônio líquido de mais de 38 bilhões de dólares. Vindo de origens humildes com uma mãe lojista e um pai mineiro, as experiências iniciais dos irmãos Albrecht moldaram tanto seu império de varejo quanto suas vidas pessoais, mesmo em seus anos mais avançados. No entanto, não foram apenas essas lições iniciais que os definiram. Theo Albrecht enfrentou uma experiência aterrorizante quando foi sequestrado e mantido em cativeiro por 17 dias. Durante esse tempo, Carl negociou um resgate de 2 milhões de dólares. Felizmente, os sequestradores foram capturados, embora apenas metade do resgate tenha sido recuperada. Surpreendentemente, Carl tratou o pagamento como uma despesa comercial, destacando a abordagem pragmática dos irmãos até mesmo nas crises mais pessoais. Após este incidente, os Albrecht optaram por viver em extremo isolamento. A casa de Carl, longe de ser ostentosa, era uma simples casa em forma de A com 4 andares, um pequeno terraço e uma antena parabólica no telhado. Sua modéstia se estendia ao seu meio de transporte, pois ele continuava dirigindo um Volkswagen dos anos 1980. Theo, por outro lado, tornou-se profundamente paranoico após seu sequestro, optando por ir trabalhar em um veículo blindado, sempre variando sua rota para garantir sua segurança.
Os irmãos evitavam os holofotes a tal ponto que entrevistas e fotos deles são raras. Theo, que era um pouco mais conhecido, tinha hábitos incomuns, como usar tocos de lápis e vestir ternos baratos e mal ajustados, preferindo a praticidade em vez de roupas de grife. Sua frugalidade se estendia até as refeições, muitas vezes escolhendo pratos simples à base de batatas. A ênfase de Theo em economizar dinheiro foi exemplificada durante o planejamento de uma nova loja nos Países Baixos. Embora ele apreciasse o design, criticou o uso de papel grosso para os planos, sugerindo de forma direta papel mais fino para economizar dinheiro. A dedicação pessoal deles à simplicidade refletia as operações do Audi. Conhecida por sua abordagem sem frescuras, o modelo de negócios da Audi é centrado na eficiência e na relação custo-benefício. As experiências iniciais dos irmãos influenciaram profundamente o sucesso da Audi, permitindo que a empresa oferecesse produtos de qualidade a preços baixos, evitando a extravagância tipicamente associada a bilionários. Quais são seus pensamentos sobre a abordagem de Theo e Carl para os negócios e a vida? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Número 6. Huang Guangyu. Em seguida, é Huang Guangyu, um nome que outrora simbolizava a imensa riqueza na China. Mas sua vida está repleta de contradições. Como ex-presidente do Grupo Gomei, o maior varejista de eletrônicos de consumo na China, Huang foi uma vez coroado o homem mais rico do país, com seu império de lojas de eletrônicos espalhado por toda a nação. No entanto, por trás da superfície de sua fortuna bilionária, havia uma vida marcada por uma modéstia surpreendente e uma aversão profunda ao luxo. Apesar de valer mais de 6 bilhões de dólares, Huang não vivia em uma mansão luxuosa, nem passava tempo em iates privados. Em vez disso, ele residia em um apartamento modesto em Pequim, compartilhando-o com sua esposa e 2 filhas, um estilo de vida mais parecido com o de um contador diligente do que com o de um magnata rico. Os meios de comunicação frequentemente o comparavam a um velho fazendeiro, observando sua rejeição à mania do golfe que era popular na China e sua falta de hobbies extravagantes. A frugalidade de Huang estava enraizada em mais do que apenas preferência pessoal. Sua infância, passado trabalhando em campos de arroz e recolhendo sucata para sobreviver, incutiu nele um profundo senso de economia. Ele acabou abandonando a decola, moldando ainda mais sua abordagem cautelosa em relação à riqueza. Em um país onde a relação com a riqueza é complexa e a ideologia comunista permanece forte, a humildade de Huang serviu a um propósito estratégico. Na China, ostentar riqueza pode ser arriscado, pois o público frequentemente vê os ricos com desconfiança. Eles os rotulam como vigaristas ou parasitas envolvidos em evasão fiscal e práticas comerciais antiéticas. No entanto, em 2010, Huang Guangyu foi preso por manipular o mercado de ações. Como resultado, ele foi condenado a 14 anos de prisão. Apesar de estar atrás das grades, ele ainda exercia uma influência significativa. Um exemplo notável foi como ele conseguiu aumentar sua participação na Gome para consolidar seu controle na empresa para 55,3%. Assim que a libertação de Huang se aproximava em 2020, a Gome, que vinha enfrentando dificuldades, teve uma recuperação inesperada graças a injeções de capital coincidentes. Isso sinalizou sua influência contínua no mundo dos negócios. Nosso próximo bilionário, que vive como se fosse pobre, diz que sua escolha é baseada na influência de suas crenças religiosas. Quem é ele? E quais crenças poderiam ser essas? Fique atento enquanto revelamos esses detalhes. Número 5. David Green. David Green, o fundador e diretor executivo da Hobby Lobby, não é apenas um empresário de sucesso, mas também um cristão evangélico devoto. Ele dedicou sua vida e riqueza à sua fé. Iniciando sua jornada empresarial em 1970, com um modesto empréstimo de $600 para criar molduras em sua garagem, Green aumentou seu patrimônio líquido para $14.600.000. Sua entrada no mundo dos negócios começou com a produção e venda de molduras de quadros em miniatura em parceria com Larry Pico, sob o nome Greco Products. Após comprar a parte de Pico, Green expandiu o negócio empregando indivíduos com paralisia cerebral em uma pequena fábrica, pagando-lhes 10 centavos por moldura. Em agosto de 1972, o negócio mudou seu foco para artes e ofícios, levando à abertura da primeira loja Hobby Lobby, um espaço de 300 pés quadrados no noroeste de Oklahoma City. A profunda fé de Green influencia profundamente suas escolhas de vida, levando-o a se ver não como o dono de sua riqueza, mas como um administrador do dinheiro de Deus.
Essa crença impulsiona seu estilo de vida frugal e suas significativas contribuições de caridade. Ao contrário de muitos bilionários, Green evita o luxo, optando por voar em classe econômica, dirigir um carro antigo e viver em uma casa modesta. Ele também não tem medo de defender suas convicções religiosas, chegando a desafiar o governo dos Estados Unidos sobre a exigência do Obamacare, que obrigava os empregadores a fornecer cobertura para contraceptivos. Ele argumentou que isso violava suas crenças religiosas. David Green se destaca como um dos maiores doadores individuais para causas evangélicas no mundo, tendo doado mais de 500 milhões de dólares para vários ministérios, missões e instituições de caridade. Sua paixão por artefatos bíblicos e estudos levou à fundação do Museu da Bíblia em Washington, Distrito de Colômbia, um projeto que ele financiou com 500 milhões de dólares. Estabelecida em 2010, a Museum of the Bible Incorporation, uma organização sem fins lucrativos fundada pela família Green, possui o museu, que abriu suas portas em 17 de novembro de 2017. O museu abriga uma coleção permanente de 1.150 itens, com mais 2.000 itens emprestados de outras instituições e coleções. A frugalidade de Green é um reflexo de sua fé e valores, e ele incentiva outros a adotarem uma abordagem semelhante à vida. Apesar de sua imensa riqueza, ele vive como uma pessoa comum, usando sua fortuna para promover sua visão e propósito. David Green é um empreendedor bem-sucedido, um cristão devoto e um filantropo generoso que incorpora os princípios que valoriza. Este próximo bilionário vê a vida de uma perspectiva diferente, escolhendo a praticidade em vez do luxo. Número 4. Carlos Slim Helú. Carlos Slim Helú, um magnata global dos negócios, construiu um vasto império que abrange múltiplas indústrias, todas enraizadas em suas origens na cidade do México. Uma vez coroado como a pessoa mais rica do mundo, de 2010 a 2013 pela Forbes, Slim herdou o legado de sua família e o expandiu para o conglomerado Grupo Carso. Este gigante dos negócios opera em telecomunicações, mineração, construção, imóveis e finanças. Entre suas empresas mais notáveis está a Telmex, um provedor de serviços de internet que domina o mercado de telecomunicações no México, controlando 80% das linhas fixas e 90% dos serviços telefônicos. Ele também é dono do grupo Sanborns, uma potência do varejo que opera lojas de departamento, restaurantes e cafés em todo o México. A influência de Slim não se limita ao México. Seus empreendimentos comerciais se estendem internacionalmente, com investimentos em empresas como a América Móvil, o sétimo maior operador de rede móvel globalmente, assim como a Saks Fifth Avenue e o The New York Times, onde ele ocupa a posição de maior acionista individual. Esses investimentos internacionais solidificaram sua reputação como um líder visionário e influente. Apesar de um patrimônio líquido estimado em 101 bilhões e 6 milhões de dólares, Slim leva uma vida humilde e simples. Muito parecido com Warren Buffett, ele mantém um estilo de vida frugal, evitando o luxo em favor da praticidade. Ele não vive em uma casa luxuosa e evita usar computadores para seu trabalho. Ele prefere manter seus dados financeiros em cadernos manuscritos. Após perder sua esposa em 1999, Slim tem valorizado passar tempo de qualidade com seus filhos e netos. Ao contrário de muitos bilionários, ele dirige seu próprio carro sem a ajuda de motoristas ou seguranças, mesmo que seu país enfrente desafios de segurança. Embora o estilo de Slim possa ser mais sofisticado do que o de Mark Zuckerberg, ele não gasta em roupas de grife, optando, em vez disso, por vestuário das redes de varejo que possui. Aos 83 anos, Slim tem um gosto refinado por arte, cultura e filantropia. Embora ele não subscreva o The Giving Pledge, uma iniciativa de Bill Gates e Warren Buffett que incentiva indivíduos ricos a doar pelo menos metade de suas fortunas para a caridade, Slim tem sido generoso com sua riqueza. Até 2011, ele havia contribuído com 4 bilhões de dólares, cerca de 5% de sua fortuna, para a Fundação Carlos Slim. Slim acredita na importância da filantropia, mas não se comprometeu a doar mais da metade de sua riqueza, como Gates e Buffett fizeram. Ele aconselhou empreendedores iniciantes que os empresários têm a responsabilidade não apenas de doar, mas também de participar ativamente na solução de problemas sociais. Reconhecendo sua generosidade, a Forbes incluiu Slim em sua lista de 2019 dos filantropos mais benevolentes do mundo fora dos Estados Unidos. No México, Slim estabeleceu várias fundações filantrópicas. Uma delas, a Fundación Telmex, organiza a Copa Telmex, um torneio esportivo para amadores que foi reconhecido pelo Guinness World Records em 2007 e 2008.
Foi reconhecido como o maior torneio do mundo desse tipo em termos de participantes. Este próximo bilionário se recusou a gastar tudo, até mesmo para seu casamento. Por quê? Vamos descobrir. Número 3. Terry Gou. Terry Gou, um bilionário empreendedor e político taiwanês, é o fundador, ex-presidente e ex-diretor executivo da Foxconn. A Foxconn tem sido fundamental na indústria global de tecnologia, ganhando sua reputação como a maior fabricante de eletrônicos por contrato do mundo. Quanto ao fundador desta empresa de sucesso, Terry Gou tem mostrado consistentemente uma disposição amigável em relação aos interesses empresariais do continente ao longo de sua jornada política e empresarial. Isso lhe rendeu o título de velho amigo do líder chinês, com a mídia internacional traçando paralelos entre seu histórico empresarial e sua identidade como um outsider político. Eles o comparam ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além de seus empreendimentos comerciais e políticos, Terry Gou é também um bilionário que adota completamente um estilo de vida frugal. Por exemplo, antes de se casar com sua segunda esposa, Gou comprometeu-se a doar 90% de sua riqueza para causas de caridade. Este ato extraordinário de generosidade foi recebido com admiração, e a esposa de Gou teria assinado o acordo sem hesitação. No entanto, o resultado do casamento deles em Taipei gerou alguma decepção, especialmente em relação aos gastos relativamente modestos de Gou no evento. Dada a imensa riqueza de Gou, estimado em cerca de 7 bilhões e 100 milhões de dólares, muitos esperavam uma grande celebração. No entanto, o magnata alocou apenas cerca de 600 mil dólares para o casamento. Este valor gerou reações contrastantes, especialmente quando comparado com o casamento extravagante da ex-namorada de Gou, que coincidentemente se casou no mesmo fim de semana. Ela gastou aproximadamente 6 milhões e 500 mil dólares na sua celebração. A diferença marcante no compromisso financeiro entre os dois casamentos tornou-se um tema de discussão e escrutínio. Um editorial no Taipei Times expressou decepção com a aparente mesquinhez de Gou. Embora reconhecendo sua significativa promessa filantrópica, o editorial lamentou que as ações de Gou após o casamento não corresponderam ao nível de grandeza esperado. A discrepância nos gastos, especialmente no contexto de um evento tão de alto perfil, contribuiu para a percepção de que Gou poderia ser visto como um pouco frugal ou até mesmo mesquinho, conforme expresso na crítica do editorial. Esta próxima bilionária gasta a maior parte de sua riqueza em caridade, em vez de ganhos pessoais. Número 2. Christy Walton. Christy Walton, a viúva de John Thomas Walton, um dos filhos do fundador do Walmart, Sam Walton, herdou uma participação significativa no gigante do varejo. Isso ocorreu após o trágico acidente de avião de seu marido em 2005. Apesar de ter um patrimônio líquido de 11 bilhões e 600 milhões de dólares, Christy Walton é conhecida por seu estilo de vida reservado e modesto em Jackson, Wyoming. Ela raramente concede entrevistas ou faz aparições públicas, e é uma cristã dedicada que apoia inúmeras causas religiosas e educacionais. Christy fez questão de proporcionar ao seu filho uma educação com valores sólidos, criando-o em uma casa vitoriana do século XIX na Califórnia. No entanto, ela escolheu doar esta casa para a caridade após o falecimento do marido, e agora vive em Jackson, Wyoming. Uma de suas contribuições notáveis inclui o apoio ao Lincoln Project, um super PAC anti-Trump que produziu anúncios para a eleição de 2020. Além disso, ela financiou uma adaptação cinematográfica do aclamado romance de formação, Abençoa-me Última, classificada como a principal filantropa feminina com base em suas contribuições de caridade em relação à sua riqueza. Christy Walton doou 2 bilhões para várias causas, particularmente aquelas que apoiam a educação infantil e a proteção ambiental. A organização de caridade de sua família, a Walton Family Charitable Support Foundation, também se beneficia com suas contribuições. Esta fundação se concentra em educação e instituições de AIDS, como a Faculdade de Negócios Sam Walton, na Universidade de Arkansas, e outras faculdades e fundos comunitários. Em 2007, a fundação doou aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Christy está ativamente envolvida com várias organizações sem fins lucrativos, incluindo a Philanthropy Roundtable, e apoia instituições como o Museu de História Natural de San Diego, onde é membro do Conselho, a Sociedade Zoológica de San Diego e o Museu Internacional Minjay. Qual bilionário lidera esta lista como aquele que vive como se fosse pobre, independentemente de sua riqueza? Fique ligado para descobrir. Número 1. David Tepper.
Nem todos com riqueza substancial adotam um estilo de vida luxuoso. Veja David Tepper, por exemplo. Apesar de sua fortuna de 20 bilhões de dólares, Tepper mantém um perfil discreto. Ele possui duas equipes esportivas, os Carolina Panthers, que ele comprou por um recorde de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, e o Charlotte Football Club, que lhe custou 325 milhões de dólares. Mesmo com sua riqueza significativa, Tepper optou por não melhorar sua casa após se tornar bilionário. Ele ainda vive em uma casa de 2 andares que comprou com sua esposa em 1990, localizada em um típico subúrbio de Nova Jersey. Seus 3 filhos frequentaram a escola pública em vez de instituições privadas caras, refletindo a mentalidade frugal de Tepper. Ao contrário de muitos indivíduos ricos que possuem várias casas de férias, Tepper manteve sua residência em Nova Jersey e não comprou uma propriedade de férias. Essa relutância em gastar extravagantemente pode ter origem em suas experiências iniciais com investimentos. Quando ele se aventurou pela primeira vez no mundo dos investimentos, seu pai lhe deu participações em 2 empresas na Pensilvânia. Ambas acabaram falindo. Esses fracassos provavelmente ensinaram a Tepper a importância da prudência financeira. Quando questionado sobre sua confiança, Tepper explicou que nunca teve medo de voltar às suas raízes em Pittsburgh e trabalhar nas siderúrgicas, mostrando sua abordagem humilde em relação à riqueza. E é isso sobre bilionários que vivem como se fossem pobres. Esses bilionários nos lembram do ditado que o dinheiro fala, mas a riqueza sussurra. O que você acha desses bilionários que adoram viver como se fossem pobres? As abordagens deles à vida são dignas de serem imitadas? Você fará o mesmo quando chegar lá? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Vejo você no próximo.